Bem-vindo à aula 12 do curso para iniciante de inglês. Lembrando que essa aula, todas as palavras que eu vou mostrar aqui, já vimos nas aulas anteriores. Então, tem um link na descrição do vídeo para você assistir a playlist completa desse curso aqui no YouTube. A primeira palavra que vamos aprender é depois. Como falar depois em inglês? Depois é later. Later. Presta bastante atenção, porque no final do vídeo eu vou perguntar o que significa depois. E muita gente esquece da primeira palavra que eu ensinei. Later. Depois, later. Vamos agora montar uma frase usando later para fixar bem na sua mente. Você deve falar sobre isso depois. You must talk about that later. Vamos falar comigo? You must talk about that later. You must talk about that later. Vejo você depois. Vejo é se. Você, you. E depois é later. See you later. Vejo você depois. Falo isso toda vez no final do vídeo. Então, se você é inscrito do canal, você já deve saber disso. See you later. Vejo você depois. Nós podemos falar sobre isso depois. We can, que é poder. Podemos, pode ser a mesma coisa. We can talk about this later. We can talk about this later. Apenas fale sobre isso depois. Vamos lá. Tente montar comigo. Qual dessas opções aí embaixo é apenas? Apenas é just. Fale. Talk about it later. Apenas fale sobre isso depois. Just talk about it later. Pronto, já fixamos bem o later. Agora vamos à segunda palavra das 5 que eu vou ensinar nesse vídeo. Ela. Como falar ela em inglês? É she. She. Bem engraçada a pronúncia. She. Ela realmente diz. She really say. She really say. Eu acho que ela fez isso. I think that she did, que é passado. Fez é did. Se fosse faz, se fosse fazer agora, seria do. Mas como é passado, did. Isso, it. Eu acho que ela fez isso. I think that she did it. Ela fez alguma coisa. Tente montar essa frase, porque você já sabe o suficiente para montar essa frase. Vamos lá? Qual é a primeira peça? Se você disse she, você acertou. Segunda, do. Terceira, something. Something. Vimos something na aula anterior. Mas ela nunca pode saber. Fica. But she never can know. But she never can know. Repita comigo. But she never can know. Mas ela nunca pode saber. Nada. Terceira palavra. Nada em inglês é nothing. Nothing. Pronúncia é um pouco difícil. Até eu, no começo, eu enrolei para falar ela. Nothing. Porque esse TH tem um tracinho antes do T. Vou explicar.
TH é a coisa mais difícil de falar no inglês para nós brasileiros, porque é o som com a língua no meio dos dentes. É como se estivesse mordendo a língua. A gente tem que falar nothing, nothing. É como se estivesse falando, só soltando o ar, falando. Não sei se dá para escutar pelo microfone, mas é só soltando o ar e falando n, thin, thin. Mas se você não conseguir, não tem problema. Simplesmente fala do jeito que você conseguir. Você não é obrigado no começo a saber falar inglês perfeitamente. O que importa é você entender e se comunicar. Nothing ou nothing. Tanto faz. Nada pode me parar. Nothing. Agora fica com você ordenar as palavras certas. Qual é pode? Can. E o que é stop me? Me parar. Foi o único que sobrou. Stop me. Perceba que é o contrário, porque parar é stop e me é me. Só que no inglês eles falam stop me, não me stop, ok? Nothing can stop me. Nada pode me parar. Você tem nada. Você é you. Tem have. E nada, o que estamos aprendendo agora, que é nothing. Nada mais pode fazer. No caso, nada mais você pode fazer. Nada é nothing mais more you can do. Nothing more you can do. Repita. Nothing more you can do. Você diz nada. Você diz nada. Traduza. São apenas 3 palavras. Você consegue. You say nothing. You say nothing. Que ou para. Como falar que ou para? Aqui não é no sentido de parar. Não é no sentido de stop. Não é no sentido de para de fazer isso. É no sentido de to. É no sentido de eu vou falar para você. Eu não estou mandando você parar. Entendeu? É a diferença. Eu estou falando para você. I'm stop to you. Ou seja, to é para. E que também. To, a pronúncia é to. Lembrando que tem que pode ser traduzido como that. Só que não se preocupe com isso. Depois de você ver várias e várias frases do inglês, você vai entender o padrão. Não precisa ficar bitolado nisso. Só foque no to. To. Dê isso para mim. Dê é give. Isso, it. Para, to e mean, me. Give it to me. Give it to me. Nós apenas temos que esperar. No caso aí, o to vai ficar com o sentido de que. Nós, we, apenas, just, temos, have, que esperar, to wait. We just have to wait. Agora, o to não tem um significado basicamente que nenhum. Ele serve apenas para deixar o verbo no infinitivo. O que é infinitivo de um verbo? É quando você quer dizer pular, cantar, sorrir, retribuir. Ou seja, quando for assim, vai usar o to. Nós é we, queremos é want. E retribuir vai ser to give back. To give back, retribuir. Eu tenho algo para fazer. I have something to say. I have something to say. Eu tenho algo para dizer.
Agora a última palavra do dia. E já já vamos ver o questionário para ver se você se lembra de todas as palavras que você aprendeu hoje. Escutar em inglês é listen. Tem outras formas de dizer escutar, mas vamos focar nessa. Listen. Listen. A pronúncia é bem simples. Listen. Não é listen. Listen. Escute-me. Como seria? Listen me. Listen me. Você tem que ouvir isso. You have to listen that. Ou seja, estamos usando o to que aprendemos agorinha e o listen. You have to listen that. Você tem que ouvir isso. Vamos à terceira frase usando listen. Monte comigo. Você apenas escuta. You just listen. You just listen. Vamos agora ao questionário. Desafio number 1. Eu vou te dar a palavra em inglês e você vai ter que responder a tradução para ver se você se lembra. Right? Let's go. Later foi a primeira palavra que aprendemos. E o que significa later? Se você disse depois, você acertou. She. Ela. Nothing. Nada. To. Que ou para. Mas não no sentido de parar de fazer algo. Listen. Escutar. E agora, o desafio 2. Mas antes de fazer o desafio 2, deixa eu te dizer uma coisa. Se você souber as 500 palavras mais utilizadas no inglês, você vai focar apenas nas palavras que realmente importam. E se você souber as 500 palavras, você meio que já vai ter meio caminho andado para entender, basicamente, 70 a 60% de tudo que você vê por aí. Então, se você quer saber as 500 palavras com a pronúncia, com a tradução, o link está na descrição. Vai na descrição e vê lá tudo direitinho. Agora, o desafio 2 é você fazer uma pequena conversa utilizando as palavras que você aprendeu nesse vídeo, para fixar bem na sua mente, ok? E como aprendemos later hoje, vamos lá? See you later.